Sim, Jesus, estamos diante do Senhor nesta hora, como servos do Senhor. Entregamos a nossa vida em Teu altar. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor apareça, que a Tua glória resplandeça. Que cada coração, ó Pai, nesta hora reunido, possa sentir a doçura da Tua presença e a grandeza do Teu poder. Não somos dignos de sequer desatarmos as Tuas sandálias. Não somos dignos de Ti. Não somos dignos de sermos chamados filhos, morada do Espírito Santo. Mas no Senhor somos encontrados santos, perfeitos, aceitos. O amor do Pai nos envolve nesta hora. Então a Ti, Jesus, a glória, o reconhecimento de que tudo vem de Ti, e das Tuas mãos devolvemos para Ti. Estamos em Teus braços. Tu és o nosso descanso, nosso auxílio, e nessa hora nosso coração está na expectativa. A nossa mente se abre. Venha com poder a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale com poder e autoridade. Que todos nós possamos nos constranger pela Tua verdade, que é alimento, que é lâmpada, que é vida, que é caminho. É a Tua verdade para nós nesta hora. A Ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Estamos juntos mais uma vez, apenas online. E o tema desta manhã é reaja biblicamente. Reaja biblicamente. E o meu convite a você nesta hora é para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versos 69 até o capítulo 27, versículo 5. Capítulo 26, verso 69 até o capítulo 27, versículo de número 5. O texto bíblico nos diz assim: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Capítulo 27. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa
retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. 2 homens, 2 histórias, reações à flor da pele. Que Deus nos ajude nesta manhã. Coloquei o relógio para despertar bem cedo. Ainda estava escuro, friozinho, e eu programei para despertar depois de alguns minutos. Quando despertou pela segunda vez, ainda estava escuro, ainda estava frio. Coloquei para despertar uma terceira vez. Quando o despertador tocou, imediatamente eu levantei e ouvi o galo cantar. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado. E ali onde a gente mora, pela manhã os galos cantam, e é uma sinfonia celestial da natureza. E eu, com esta palavra no coração, o primeiro pensamento que me veio à mente foi justamente esta sensibilidade de perceber que o galo cantar simboliza aqui um anúncio, um aviso, um sinal, a presença do Espírito Santo que nos constrange e dá esta percepção de que nós temos em nós a natureza de Cristo, que nos confirma, testifica que somos filhos e que temos uma caminhada separada, diferente. Reagir biblicamente é o desafio deste fim de semana e da próxima terça-feira. A pastora Camila, na noite de ontem, pregou com base no episódio de Abraão e Isaque. Convido você a acompanhar as nossas pregações no nosso canal do YouTube. Logo mais às 19 horas, o pastor Rodolfo nos conduzirá na palavra, e na próxima terça a pastora Cibele. Você é o nosso convidado. Eu pergunto a você, por que Pedro e Judas tiveram essa ação tão diferenciada? Reações diferentes com resultados opostos. É correto dizer que estes homens tiveram natureza diferente, inclinação diferente, chamado diferente, influência diferente? Por que nós encontramos em pessoas tão próximas a Cristo reações tão diferentes com resultados tão extremos? É o que nós vamos conversar nesta manhã. Por um lado, nós temos Pedro, que significa rocha, significa pedra. Por outro lado, Judas, cujo nome também significa Judá, ele será louvado ou louvado, reconhecido. Mas, diferentemente de Judá do Antigo Testamento, um dos filhos de Israel, o final de Judas Iscariotes não foi um final louvável. Estes 2 homens tiveram a sua trajetória escrita nas páginas da Bíblia. Pedro e logo na sequência Judas são os 2 discípulos que mais vezes são citados nos evangelhos. Pedro, um pescador, um homem rústico, de mãos firmes, quem sabe grossas, largou o barco, largou a família para seguir a Cristo. Um homem intempestivo, sanguíneo, impulsivo. Por outro lado, nós temos Judas, um homem mais comedido, introspectivo, de poucas palavras, uma espécie de diretor financeiro. Foi colocado como tesoureiro dos discípulos. E eles levantaram muitas ofertas. Pessoas ajudaram no ministério de Jesus e dos apóstolos. E Judas era este homem por trás das câmeras, por trás das finanças. E nós temos então estes 2 homens sendo citados
repetidas vezes na Bíblia, e nós podemos olhar para o ministério, para a história destes dois homens e compará-los conosco. Como você reage diante da angústia? Como você reage diante da alegria? Na angústia você vai para a caverna, esbraveja, toma todas. Na angústia você desconta nas pessoas que estão ao teu redor. Você é explosivo como Pedro ou implosivo como Judas? Na alegria você extravasa, realizando grandes festas, celebrações, envolve pessoas nas suas comemorações. Esta semana nós tivemos a alegria de comemorar os 80 anos de meu pai. Uma grande alegria, um grande privilégio. Um homem de Deus, presbítero, e com muita alegria ele diz: estou completando 80 anos de IPI do Brasil. Um homem leal ao Senhor, fiel à igreja, e que desde muito pequeno ouvi-lo dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar. E mesmo nos momentos de luta, de dificuldade, onde eu mesmo dei muito trabalho a ele, ele insistia: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Hoje eu tenho a alegria de ter os meus filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. Devo essa inspiração ao meu pai. Como você reage no trânsito? Como você reage diante de uma provocação? Alguém que cruza preferencial na tua frente? Alguém que te fecha? Alguém que gesticula para você? Alguém que te xinga? Um motoqueiro que passa e você fica irado? Como você reage? Como você reage diante de alguém que mente, que trai, que levanta falso testemunho a teu respeito? Quais têm sido as suas reações? Você explode como Pedro ou implode como Judas? Vamos analisar alguns trechos, algumas passagens bíblicas a respeito de Pedro e suas reações. Nós temos diante de nós um homem corajoso. Reagir com coragem é o que se espera de mim e de você. Coragem é aquilo que ensinamos aos filhos, aos netos, aos discípulos, às ovelhas. Coragem é o que ensinamos aos homens, às mulheres, aos trabalhadores, aos idosos. E Pedro foi este homem corajoso. Quando Jesus pela primeira vez o chama de Pedro: eu digo que tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro se enche de coragem. Havia um espírito de líder naquele coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde está registrada esta passagem, nós vemos Jesus pela primeira vez falando publicamente sobre sua morte. E quando ele compartilha isso nesse contexto, dizendo que Pedro seria uma pedra, que a igreja estaria sendo lançada sobre o fundamento dos apóstolos, que ele mesmo estava se colocando como a pedra angular de sustentação a essa igreja. E ele, quando fala sobre sua morte, Pedro, cheio de coragem, ousadia, audácia, intrepidez, ele diz: Senhor, isso não vai te acontecer, o Senhor não vai morrer. Como quem diz assim: eu não vou deixar que te matem. Na ceia, quando eles estavam ali juntos de Jesus, Jesus mais uma vez fala a respeito de sua morte. Eu vou precisar passar por esta cena. E o próprio Pedro ali ao lado de Cristo diz: não, Senhor, o Senhor não vai morrer. E um dos evangelhos diz inclusive que Pedro se levanta para dizer: nem que eu tenha que ser preso, o Senhor não vai morrer. A coragem de Pedro falou assim: eu sou capaz de morrer no teu lugar, mas o Senhor não vai morrer. Foi nesta hora que Jesus falou assim: Pedro, vou te dizer uma coisa, eu reconheço a tua coragem, eu reconheço a tua intenção, mas você vai me negar. E depois que você me negar, o galo vai cantar, e você vai saber
de tudo que tenho te falado. Quando Jesus foi preso no Getsemane, este mesmo Pedro ao lado de Jesus, que foi pego dormindo enquanto Jesus orava, quando o traidor chegou ali no Getsemane, Pedro então desembainhou da espada e com um golpe certeiro arrancou a orelha de um soldado do sumo sacerdote cujo nome era Malco. A pergunta que eu te faço é: será que Pedro queria mesmo arrancar a orelha? Será que ele não tinha a intenção de dar no meio da cabeça ou mesmo decapitar aquele homem? Pedro, na verdade, causou alguns constrangimentos para Jesus. Neste momento, Pedro correu um sério risco de interferir nos relatos proféticos, porque aquela ação intempestiva, corajosa de Pedro poderia desencadear um assassinato em massa. E ao invés de Jesus passar pelo que passou, ali mesmo os soldados, em resposta, em vingança à atitude de Pedro, poderiam matar Jesus e os discípulos que ali estavam. Mas Pedro falou assim: eu vou salvar Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, você não precisa me salvar, guarda a tua espada. E agora, logo na sequência, depois de Judas trair, Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, e ali no pátio da casa do sumo sacerdote, uma criada chega para Pedro, provavelmente mais alguém ali conhecido dele mesmo, de Jesus, estava com ele, e a mulher olha para Pedro e fala assim: ei, você não estava com Jesus? Aquele homem que está ali dentro, sendo questionado, indagado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos líderes do movimento judaico, você não deveria estar ali com ele também? E Pedro, agora covarde, reage à pergunta da mulher dizendo: eu não conheço este homem. A covardia normalmente vem junto com o cinismo. A covardia vem junto com uma timidez que é capaz de nos fazer mentir, mudar, reagir de maneira inesperada. Somos capazes de mentir a nosso próprio respeito, somos capazes de agir de forma diferente da planejada quando somos provocados. E ali uma outra pessoa chega: você só pode ser discípulo de Jesus porque o teu sotaque é de alguém que mora na Galileia, que vive junto com os galileus. Não é possível que você não conheça Jesus, o galileu, todo mundo conhece ele está preso, sendo indagado ali na sala do sumo sacerdote, você não conhece? Não sei do que hablas, não conheço, não sei quem é este homem. Numa terceira situação, outra pessoa chega ali, e o Evangelho de João, o mesmo que registra o nome de Malco, o soldado que foi ferido por Pedro, o próprio livro de João registra que uma terceira pessoa, que seria primo, parente de Malco, chega até Pedro agora e diz assim: ei, você estava no jardim com Jesus, eu reconheço, você estava lá sim. A Bíblia fala que Pedro jurou, praguejou: eu não conheço este homem. Olha o que diz ali o versículo 74: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço este homem. Você já imaginou Pedro, depois de ter passado todo esse tempo com Jesus, sabedor de tudo que Jesus havia prometido, profeticamente dito, e agora nega Jesus pela terceira vez, jurando: não conheço, que eu seja amaldiçoado. Ah, Pedro, de repente ele ouve, alta madrugada, no pátio da casa do sumo sacerdote, se aquecendo ali no fogo, junto com as pessoas ali, espectadores daquele grande conflito envolvendo Jesus e a sua morte. Jesus já estava sendo espancado, Jesus já estava sendo provocado. Vendaram seus olhos para dizer: profetiza, quem foi que te bateu?
Você não é o rei dos judeus, você não é este líder, profeta que sabe todas as coisas, quem que está te batendo? Adivinha? Enquanto Jesus estava ali passando por aquilo que haveria de passar, deveria ser como foi, Pedro ali no pátio, se aquecendo na fogueira, ouvia o galo cantar. Seu coração foi pego. E agora nós temos um Pedro contrito, arrependido, em lágrimas. Ele se lembrou do que Jesus disse. Em um dos evangelhos a Bíblia diz que Pedro foi olhado pelo próprio Senhor. O Senhor olhou para Pedro. Quando os olhares se cruzaram, Pedro foi tomado de um profundo arrependimento, e a Bíblia fala, os evangelhos citam, chorou amargamente. Essa é a presença do Espírito Santo em nós, que nos faz chorar de tristeza e dor. O que dizer então de Judas? Ah, Judas. Todas as passagens bíblicas relacionadas a Judas mencionam a sua traição. Eu vou repetir. Todas as passagens bíblicas que citam Judas Iscariotes, ele era de uma região chamada Queriote, por isso conhecido por Judas Iscariotes. Este cujo nome significa ele será louvado. Todas as passagens bíblicas, desde o chamado, no início do ministério de Cristo, quando os evangelhos mencionam o nome dos 12 apóstolos quando foram chamados, quando Judas é mencionado, é dito: Judas, aquele que haveria de trair. Judas, o traidor. Estava ali à mesa Judas, aquele que trairia. E depois, em Atos, quando Judas também é mencionado, diz: Judas, aquele que traiu. Ali, a única passagem onde Judas não é mencionado especificamente como traidor, ele trai. Foi um momento onde Jesus estava na casa de uma família de amigos, Lázaro, Marta, Maria. Maria estava lançada aos pés de Jesus, chorando, adorando o Mestre. E Judas, o tesoureiro, o diretor financeiro, aquele que era especialista em cuidar do dinheirinho do pobre, da viúva, ele que tinha essa preocupação, ele diz assim: ei, este perfume que essa mulher está derramando aos pés do Senhor é um desperdício. Nós poderíamos vender esse perfume caríssimo e distribuir aos pobres. E quando a Bíblia relata isso em João 12, diz que ele falava sobre isso porque era ladrão, e ele desviava o dinheiro dos discípulos, ele roubava. Eu fico me perguntando por que Jesus chamou homens como Pedro e como Judas? Porque ele sabia o que fazia. Camila e eu temos sido impactados por uma série de livros de um autor chamado Augusto Cury, onde ele nos mostra ali de maneira bem específica, do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, a inteligência emocional de Jesus e a interação que ele teve com esses 12, que eram um time de fracassados, e que transtornaram e que fizeram uma reviravolta na história da humanidade. Essa que é a verdade. Estamos falando acerca de Pedro e Judas. E a pergunta que eu faço é: por que Jesus escolheu homens como Pedro e como Judas para serem seus apóstolos? Aparentemente homens fracassados, homens sem talento, homens improváveis. Mas é assim que o Pai nos vê sem Cristo, improváveis, sem talento, desfavorecidos. Quando nós percebemos a intencionalidade de Jesus, nós percebemos que Ele tinha um plano para fazer com que este time de 12 homens transformassem a história da humanidade a partir da fragilidade deles. Pedro é este homem impulsivo e agora está chorando amargamente porque percebeu que traiu Jesus negando-o. E Judas, um homem quieto,
que estava ali como tesoureiro dos discípulos e era um ladrão. Quando Jesus estava na casa de uma família de amigos, Lázaro, Marta e Maria, uma delas, Maria, estava lançada aos pés de Jesus, ungindo seus pés com um perfume caro. Judas estava presente e falou assim: ei, por que essa mulher está desperdiçando este perfume caríssimo? Esse perfume pode ser vendido e distribuído aos pobres. O mesmo cinismo de Pedro quando estava dizendo: eu não conheço este homem, é agora o cinismo de Judas dizendo: vamos distribuir esse dinheiro entre os pobres, os órfãos, as viúvas. Por que Jesus está lançando mão de pessoas assim? Porque lá no fundo eu e você somos assim. Lá no fundo nós somos pessoas que, se não for a intervenção do Senhor Jesus em nossa história, nós andamos de mal a pior e reagimos com nervos à flor da pele, explodimos machucando as pessoas que estão ao nosso redor, ou implodimos e machucamos a nós mesmos. Então, o que de fato e de verdade acontece com estes homens? Pedro, arrependido, chora, um choro amargo, dolorido, intenso. E Judas, tomado de remorso, tira sua própria vida. Eu quero chamar a tua atenção para essas duas expressões: arrependido e remorso. Vamos refletir em primeiro lugar sobre arrependimento. Arrependimento é o ato, é a ação ou efeito de arrepender-se. Significa mudar de opinião ou de comportamento em relação a algo que já aconteceu. O arrependimento é algo bom, que acontece quando a gente é submetido à reflexão, quando nós somos convencidos pela nossa própria mente ou por outras pessoas. É essa mudança que traz uma nova compreensão acerca das coisas. Arrependimento significa pensar no que passou e encontrar uma nova forma melhor de fazer. Por outro lado, o remorso já está mais relacionado com dor. O remorso é aquilo que acontece com o arrependimento junto com dores. É o sentimento de culpa, é uma angústia, é uma sensação de mal-estar que normalmente resulta de uma falha, de uma percepção de um erro pessoal. Um erro que cometemos contra alguém, geralmente com pessoas que amamos. Porque eu não tenho normalmente reação ou remorso por algo que está muito distante, algo que não afeta ninguém. Mas o remorso vem quando eu magoo alguém amado, quando eu reconheço que errei, quando eu sou levado ao arrependimento. De forma prática, o arrependimento está ligado, por exemplo, a você furar um sinal vermelho. E depois que você passou pelo sinal fechado, bate um arrependimento e você pensa: uau, eu não deveria ter feito isso. O arrependimento vem junto com a traição, por exemplo, quando você reconhece que não deveria ter feito aquilo. Trai a confiança de alguém, de um amigo, da namorada, do namorado, da esposa, do esposo. O arrependimento surge também quando alguém é pego em o sexo fora do casamento, seja numa relação adúltera, ou seja mesmo num casal de namorados que fora do casamento tem uma relação sexual. Nós entendemos que o arrependimento está relacionado com ações que estão fora da palavra do Senhor e que o Espírito Santo convence, o galo canta, e nós somos convencidos de que o que fizemos não foi legal. Exemplo, arrependimento quando você não estuda direito para uma prova, concurso, quando você então faz um mau negócio, quando você fecha um acordo, um contrato e depois percebe que não foi muito bom, e você se arrepende. O arrependimento é bom. Mas o que dizer então do remorso? O remorso está relacionado, por exemplo, a você passar no sinal vermelho e causar um acidente. O remorso está relacionado a você ferir alguém por causa deste acidente, ou alguém até mesmo vir a óbito por causa de uma imprudência de trânsito. O remorso vem quando você é pego em flagrante, quando a nossa traição é descoberta. O remorso vem, este sentimento de culpa, este senso doloroso de que algo foi feito de forma equivocada,
quando uma gravidez indesejada, seja antes do casamento, num casal de namorados, ou seja fora do casamento, quando alguém engravida a amante, por exemplo. Não estudar para o vestibular pode gerar arrependimento, mas o remorso vem quando você pensa que tem que ficar mais um ano estudando porque você não se dedicou como poderia. Se você se dedica, se você fez o que fez, ok, louvado seja Deus, mas quando você chega à conclusão de que aquelas noites onde você ficou até de madrugada jogando, brincando, saindo, se divertindo no computador enquanto deveria estar estudando, o remorso vem, junto com o arrependimento vem aquela dor. Junto com o negócio mal feito, o acordo mal fechado, vem um prejuízo financeiro, e você coloca a tua família em risco, e você traz prejuízo para você e para outras pessoas. O remorso tem levado pessoas ao suicídio, tem levado pessoas ao desespero. Quantas pessoas estão em verdadeiro desespero por causa de um remorso? E agora, junto com a pandemia, não há muito o que fazer em algumas situações, mas o remorso vem de maneira intensa. Então é correto dizer que o arrependimento está ligado ao pecado, e o remorso está ligado à consequência do pecado. E o que então devemos fazer diante desse cenário? Qual é a tua reação? Se você neste momento está sendo convencido pelo Espírito Santo que você deve se arrepender, ou se você vem sofrendo por alguns remorsos. Queridos, nós às vezes convivemos com pessoas que se casaram e se divorciaram, e junto com o divórcio do casamento vem também o divórcio dos filhos. E depois esse relacionamento entre pais e filhos é uma dor, é um sofrimento, porque envolve uma coxa de retalhos. Essa é uma realidade com a qual temos convivido. Mas muitos não conseguem ser pai, mãe, ser filho, por causa deste remorso, que não consegue trazer novas ações, transformações, restauração, para que algo novo seja construído. Minha mãe dizia: não podemos chorar pelo leite derramado. Essa expressão está relacionada com consequência do pecado, portanto arrependimento e remorso. Mas o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa reação diante das lutas da vida? Pedro reagiu. E se você olhar para a primeira epístola de Pedro, você não acredita que é o mesmo cara. Ele diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Já imaginou Pedro falando em autocontrole? Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Você consegue imaginar Pedro, maduro, cresceu, aprendeu, a vida lhe deu tombos, o Espírito Santo o acusou, ele reconheceu, ele pode ter sido tomado de arrependimento, talvez até mesmo remorso, chorou amargamente, mas mudou de vida. Este que agora em suas epístolas nos parece um homem ponderado, maduro, reflexivo, que tem boas orientações, aprendeu com os próprios erros, aprendeu com os erros dos outros. E o próprio Jesus, quando fala a respeito de Judas, é muito interessante esta passagem, porque a Bíblia nos diz assim, que Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus no Getsêmani. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo. Judas era um de nós, participava do ministério conosco, mas ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. Convido você a fechar os olhos, nós vamos orar neste momento, antes de finalizarmos o nosso estudo. Pai, a Ti pertencem todas as coisas, nossa vida está em Tuas mãos. Queremos reagir nesta hora, Pai, com brandura, paz, com o coração aberto, com a mente disposta a aprender o que o Senhor tem para nós nesta hora. Ajuda-nos a reagirmos biblicamente diante das lutas, diante das adversidades. Toda a glória pertence ao Senhor, e a Tua palavra jamais será calada, a Tua palavra jamais será interrompida, porque o Senhor fala por todos os meios. O Senhor é o Deus que fala. A Ti todo louvor. Nós estamos vivendo intensamente neste momento a prática da palavra do Senhor. Meu coração por dentro está aflito,
O desejo é interromper e encerrar por causa de problemas técnicos que são alheios aos nossos desejos. Mas há em meu coração também o desejo de que eu e você sejamos impactados por esta palavra, porque quando olhamos para Pedro e Judas, nós temos dois discípulos que andaram com Jesus e ouviram do Mestre ensinos muito semelhantes. Quando Jesus falou sobre humildade, quando Jesus ensinou a respeito do zelo com finanças, ele estava ali o tempo todo interagindo com Pedro e Judas. E Pedro, tomado de arrependimento, chora amargamente, mas aprende com as experiências e se demonstra, na epístola que ele escreveu, um homem maduro, um homem sábio, um homem coerente às Escrituras. Por outro lado, nós temos Judas. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando eu estava estudando esta semana a respeito de Judas, o meu coração foi tomado de tristeza. Sim, tristeza. Em alguns momentos eu estava estudando ao lado da Camila e eu falei assim: amor, que tristeza. Por que Judas tirou a própria vida? Se por um lado ele foi designado, destinado pelo próprio Deus a fazer o que fez, jamais nós podemos deixar de admitir a responsabilidade humana a respeito das nossas atitudes. Ele traiu e ele se enforcou, ele colocou um ponto final. Recentemente tomei café com um jovem que estava tendo pensamentos de morte. Eu pude dizer, olhando para os olhos dele: meu irmão, você não quer interromper a sua vida, você quer interromper a sua dor. E normalmente quando a gente está tomado de arrependimento, de remorso, de tristeza, nós somos capazes até de reagir de maneira inesperada e violenta contra outras pessoas e nós mesmos. Pedro explodiu, arrancou a orelha de um homem, amaldiçoou, praguejou o outro que estava dizendo que ele era discípulo de Cristo, e ele estava dizendo: eu não sou. Mas Judas, ele não suportou a dor, ele não suportou o remorso, aquele sentimento de culpa. Eu entreguei o meu Senhor. Quem sabe ele não estava acreditando no ministério messiânico de Cristo. Talvez ele não estivesse realmente percebendo que ele estava diante do enviado, do prometido do Antigo Testamento. E agora, quando ele estava sendo preso, reagindo como estava reagindo, ele concluiu: este era o meu Senhor, eu entreguei o meu Senhor, eu não vou dar conta deste sentimento. E atentou contra a própria vida. A pergunta que eu te faço é: qual a diferença entre Pedro amadurecido e Judas, um ponto final? A resposta é muito simples: Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus nós temos um ponto final, com Jesus nós temos uma vírgula. Sem Jesus nós entramos em desespero. Sem Jesus somos tomados de culpa, de remorso e sentimentos de morte. O desespero e a falta de perspectiva faz a gente entrar em verdadeiro colapso. E Judas colocou um ponto final, como muitas vezes eu e você queremos colocar. Mas Pedro, ele chorou e ele refletiu. E ele continuou. Então eu quero clamar a você nesta hora: continue. Não coloque um ponto final no seu casamento, não coloque um ponto final em teu relacionamento com teus filhos, não coloque um ponto final em teu ministério, não coloque um ponto final na vocação que Deus está te dando, no chamado que Ele tem para você. Deixe que o Espírito Santo te ensine a colocar uma vírgula, porque Jesus foi quem mudou a vida de Pedro. E Jesus não teve sequer condições de interagir com Judas depois do remorso, porque ele tirou sua própria vida. E agora Jesus, ressurreto, vivo, ele se apresenta para Pedro e muda a história de Pedro. Ele aparece ali na praia, ressurreto. Judas já tinha sido enforcado, os discípulos estavam, quem sabe, entrando em colapso também. Aquele que era amigo, aquele que era um dos 12, atentou contra a sua própria vida. O time estava desfalcado, e Pedro lembrou depois: ele era um dos nossos e agora não está mais entre nós, e sua morte foi horrorosa. Vamos aprender com tudo isso. E Jesus então se aproxima de Pedro, e de uma maneira celestial ele se dirige a Pedro e pergunta por 3 vezes: tu me amas? Pedro, tu me amas?
Pedro, não importa quantas vezes você me negou, eu te pergunto, quantas vezes você me negar, você me ama? Essa pergunta de Jesus demonstra o desejo que Ele tem de recompor a nossa vida, reconstruir a nossa história, restaurar a nossa vida por completo. Ele perguntou de maneira simples e Pedro respondeu de maneira sincera de novo: sim, Senhor. A Bíblia fala que Jesus, conversando com Pedro, mais uma vez Pedro foi tomado de um sentimento pesado e ele chorou, ele se entristeceu. Ele falou para Jesus: tu sabes todas as coisas, eu te amo com esse amor que te nega, eu te amo com esse amor ainda incompleto, eu te amo do meu jeitão, é a única coisa que eu tenho para te dar, é este amor limitado. E Jesus fala: é tudo que eu preciso, é você por completo, cuida das minhas ovelhas. E Pedro se levantou como um grande apóstolo, como um discípulo que liderou a igreja primitiva. Se você olhar, eu peço que você atentamente leia as epístolas de Pedro com essa perspectiva do antes e do depois. Coloque em tela o Pedro covarde, o Pedro impulsivo, e coloque em tela o Pedro maduro. Coloque em tela o Pedro amadurecido pelas circunstâncias da vida, principalmente pela intervenção de Jesus Cristo na sua história. O Jesus ressurreto apareceu para ele, olhou nos olhos e diz: você me ama, porque se você me ama, você é capaz de fazer qualquer coisa, porque não é você quem faz, sou eu em você que faço. Então é Deus que por meio de Cristo nessa hora vai trazer arrependimento e transformação das nossas vidas. Teu casamento pode ser melhor, tua saúde vai ser melhor, tuas finanças vão se recompor. Tenha esperança naquele que simplesmente olha para nós e diz: tu me amas. É o que nós precisamos responder para Jesus nessa hora: sim, Jesus, eu te amo. Não importam as dores do passado, não importa este peso na consciência que eu tenho, este remorso, coloque aos pés da cruz e você vai sentir a paz que excede todo entendimento, invadir as tuas entranhas, do céu para cá. E você vai perceber que de dentro para fora você vai começar a sentir um alívio, você vai começar a sentir uma paz, que é Cristo quem dá. Jesus mudou a história de Pedro, Judas colocou um ponto final. Eu e você somos desafiados nesta manhã a nos inspirarmos com a história destes homens. Não precisamos aprender necessariamente apenas com os nossos próprios erros, podemos aprender com os erros dos outros, sem sofrer a consequência dos nossos atos. Podemos aprender com as histórias do passado, revisitar a trajetória que nos trouxe dor, para aprender com elas, colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu te amo, me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. É isso que Pedro disse. Vamos ser santos, como o santo é aquele que nos chamou. Vamos tentar viver uma vida com autocontrole. Tem pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu falo tudo o que penso, eu sou uma pessoa honesta, se alguém me magoar eu falo na cara, eu falo na hora. Pois eu digo que isso é atitude de desequilíbrio, isso não é sábio, porque quem fala tudo o que pensa, não pensa antes de falar. Os nossos pensamentos são íntimos, é a coisa mais preciosa que nós temos, e o Senhor conhece todos eles. Submeta então o teu íntimo na presença de Jesus agora e fala assim: Senhor, está aqui, o meu desejo é colocar um ponto final, o meu desejo é entregar, o meu desejo é desistir, mas eis aqui o meu coração, eu te amo do jeito que estou, do jeito que sou, com este amor limitado. Toma a minha vida em tuas mãos, e você vai ver que as tuas atitudes, o teu coração, o teu casamento, a tua vida, as tuas finanças, a tua saúde vão ser diferentes, e você vai reagir para a glória do Senhor, porque Jesus pode mudar a nossa história, Ele é o Rei da glória. A nossa vida está em tuas mãos, Jesus. Toda a glória pertence ao Senhor, e é pelos méritos da cruz e da ressurreição que nós estamos aqui nessa hora, alinhando a nossa vida com a Tua palavra, aprendendo com os discípulos com os quais o Senhor Jesus conviveu de maneira tão íntima, tão próxima. Senhor, percebemos que cometemos os mesmos equívocos, somos tomados dos mesmos sentimentos, de uma coragem às vezes impulsiva, de uma covardia vergonhosa,
Mas Senhor, traga-nos agora, Senhor, a esta contrição, este arrependimento, esta sensação de que sem Ti nada podemos fazer, essa percepção de que Tu és o Rei da glória, e porque Tu és Rei, nós somos servos, e não somos donos da verdade, somos barro na mão do oleiro. Então nós dizemos ao Senhor nesta hora: eis-nos aqui, faça conforme a Tua palavra, a Tua vontade, não o que nós queremos, não os nossos sonhos, mas os Teus sonhos, a Tua glória, a Tua vontade seja feita em nossa vida. Pai, nós nos arrependemos, e eu clamo agora em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, Pai. Eu confesso agora em nome de Jesus, que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, porque nós nos arrependemos, assumimos a nossa condição, não somos o pai que deveríamos, a mãe, o esposo, a esposa, não somos o servo, o amigo, não somos o conselheiro, não somos o profissional que deveríamos ser. Mas eis aqui, Senhor, no altar do Senhor, todo arrependimento, todo reconhecimento. Perdoa-nos, Senhor, e transforma a nossa vida. Salva o casamento, salva o perdido, salva este relacionamento entre pais e filhos, livra os nossos filhos das drogas, da pornografia. Leva-nos, ó Pai, a enviar os nossos filhos, as novas gerações, para serem profetas nas universidades, profetas no mundo político, nas comunicações, no jornalismo, nos consultórios médicos, psicológicos, profissionais em todas as áreas da sociedade, para levar arrependimento e conversão, para dizer que Jesus é a esperança deste mundo caído. Pai, toma-nos em Teus braços, que nossa reação não seja nem de explosão e nem de implosão, mas que a nossa reação seja moderada, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, e que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Senhor, vejam as obras de Cristo em nossa vida. É a nossa oração. Clamamos por misericórdia e Te agradecemos, porque esta é uma manhã de transformação. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aquecidos pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pela ação do Senhor em nosso meio. E enquanto o pastor Daniel estava em oração, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa: volte-se para mim. Volte-se para mim. Então essa palavra é para todos nós nessa manhã. Vamos nos voltar, olhar para o Senhor, nos render ao Senhor. Não importa a situação, não importa qual foi a reação, não é, pastor? Nós vamos nos voltar a Jesus. Nos voltar a Jesus. A sua vida é preciosa e foi pago um alto preço por ela. Lembre-se disso. Lembre-se desta palavra do Senhor. Lembre-se desta palavra. E nós vamos continuar falando a respeito de reações, não é mesmo, pastor Daniel? Nesta noite ainda não terminou. O pastor Daniel já adiantou que na terça-feira continua, mas hoje à noite também vamos falar sobre reações. Reaja biblicamente. Então que essa continuidade fortaleça o seu coração, e nós nos encontraremos novamente às 19 horas. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que nos ensina a reagir na maneira do coração do Pai, esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Tenha um dia na presença do Senhor inspirador e cheio do cuidado do Pai sobre a sua vida.